Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem contigo? Que bom, né? Mais um domingo aqui nos encontramos para esse nosso bate-papo informal, né? Onde temos a oportunidade de falar alguma coisa que edifique, né? E nada melhor do que a palavra do Senhor. Hoje aqui na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que está em Nova Aurora, tivemos a visitação do Senhor, né? Que nos trouxe uma palavra de alerta, né? Ao mesmo tempo repreensiva, né? Para que pudéssemos então refletir acerca dos últimos tempos, podemos dizer assim, porque é visível o que está ocorrendo, né? As guerras, as muitas situações de cunhos de todas as espécies, né? Vemos aí problemas com a natureza, né? O desmatamento, a violência, abandonos, enfim, são muitos sinais dos quais o Senhor já relata que haveria de acontecer no finais dos tempos, e estamos vivenciando isso. E com base, né, na palavra do Senhor, que tem todo o interesse em que a gente venha realmente se arrepender, analisar os nossos caminhos, né, ao que temos, da forma como temos vivido, para que a gente então possa ter a oportunidade de não se desviar, de não se perder, de ficar esquecido, né? Quando assim, lá nas nuvens, ele chamar a sua igreja. E hoje, a palavra que nos foi concedida é uma palavra que está lá no livro de Jeremias, isso mesmo, porque quando analisamos essa mensagem, conseguimos então identificar a preocupação do nosso Deus, né? Que ele não aceita de maneira e modo algum, forma alguma, ver o seu povo se desviar, ver o seu povo se perder, porque tendo sido ele que constituiu, que construiu, que criou todas as coisas, né? Para que o homem nela pudesse viver, não daria a ele, não entregaria a ele nas mãos de qualquer um, não permitiria a ele que outro viesse a gerir, a administrar, a conduzir aquilo que é dele, propriedade exclusiva do nosso Deus, somos nós. E por conta disso, quando essa palavra veio a nós hoje pela manhã, e aqui estou para compartilhar, para propagar esta palavra com você, amado irmão, alguém que ainda não conhece a palavra, mas não é por acaso que está conectado aí no nosso canal, talvez no Facebook, ou talvez alguém te enviou, né, esta mensagem através do WhatsApp. Não importa como ela vai chegar, o importante é que demonstra a preocupação do Senhor com você, meu amigo, minha amiga, e faz com que esta mensagem chegue até a você. E a gente percebe aqui como ele deixa claro o seu senhorio, a autoridade que há nele, o poder que há no nome do Senhor Jesus. E aqui então no livro de Jeremias, capítulo de número 27, algo muito interessante nos foi demonstrado aqui da parte do Senhor, porque olhando com os olhos naturais, alguém diria, com certeza, mas como se explica uma coisa dessa, não sendo esse aquele o qual o Senhor nunca teve da parte dele algum provento, alguma demonstração, né, que pudesse então conceder a ele
tamanho galardão, porque vejo sim como um galardão, pois o Senhor vai pegar alguém que não é dos seus, mas que ele o observava e vai entregar todo o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. É muito interessante, porque em sã consciência, o homem natural, sem entendimento, sem visão a respeito do que o Senhor quer fazer através disso, ele não consegue compreender. Mas entenda que Deus, quando tem um desejo, quando ele coloca algo no seu coração, não há impossível para ele. Qualquer um poderia realmente concordar e dizer: jamais poderia ser este alguém que o Senhor pudesse usar, porque não tem os menores, vamos dizer assim, as menores vocações para realizar a vontade de Deus, porque imaginamos o profeta, imaginamos alguém cheio da fé, cheio do Espírito Santo. Pois é, mas ele usa quem ele quer, e ele vai usar aqui para colocar o seu povo no eixo, vai usar Nabucodonosor e vai chamar de servo, não porque o servia, mas porque vai passar a servir a ele e a servir com toda a dedicação. Interessante, não? Vamos aqui para o texto, para que não fique somente na minha palavra, e diz assim: porque Jeremias vai aconselhar a submissão ao rei da Babilônia. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jumbos e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. Na verdade, Jeremias está sendo instruído por Deus, e Deus já deixa claro, já está dando uma prévia das coisas que haverão de acontecer. Mas o desejo dele era que essas coisas não viessem a ocorrer, porque a finalidade de tudo quanto o Senhor está aqui agora, passando as instruções finais para Jeremias, é com a finalidade de que o povo viesse então a acatar. Não adianta relutar, porque é um processo que, mediante a rebeldia, mediante a falta de respeito para com a minha palavra, a falta de dedicação, a falta possa até ser claro, e talvez seja até um pouco grosseiro, mas é uma realidade de ser grato a tudo quanto eu fiz por esse povo de Judá, e eles não estão nem aí para o que eu fiz. Você conhece gente assim, ingrata? Gente que você estende as mãos, gente que você, concede a ela todo o seu apreço, todo o seu amor, todo o seu carinho. Você às vezes até mesmo deixa de atender o mais próximo, porque você olha para aquela outra pessoa, para aquela outra situação, e você dá uma dedicação mais abrangente, porque você está sendo dirigido e conduzido por Deus para esse propósito, para essa finalidade, porque talvez Deus tenha colocado no teu coração e dizendo: olha, é a última oportunidade para essa pessoa. É a última oportunidade que é dada para esse lugar, para essa nação. Era isso que estava acontecendo com o povo. O momento era que, ao mesmo tempo que Jeremias anunciava e pregava e falava da vontade de Deus para que eles viessem a tomar uma posição e obedecesse ao Senhor, enquanto ele dizia que
deveriam se assujeitar, né, a Nabucodonosor, ficar embaixo do que ele viesse a determinar, embaixo da autoridade dele, se submeter às ordens que, por mais que pudessem ser violentas, ordens absurdas, mas saiba que ele está sendo dirigido por Deus. É difícil de acreditar, é difícil de compreender e aceitar que alguém com tão pouca intimidade com Deus possa ser alguém que vai ser colocado como autoridade superior sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre o meu dia a dia, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. E como é isso? Deus não faz nada? Quem diz que Deus não está fazendo? Mas chegou o momento do acerto, chegou o momento da prestação de contas. E é um processo que não adianta, meu amigo, minha amiga, vai ter que passar, não adianta espernear, não adianta pular, pois aquele que está com a batuta na mão, com o chicote na mão, para fazer se cumprir a vontade de Deus, por isso é que o Senhor está dizendo dele, meu servo. Mas como servo? Ele não serve o Senhor, mas está servindo. A missão que ele está cumprindo é para doutrinar com mão forte o povo de Deus. Mas é o povo de Deus, pois é. Mas quando Deus falou, o povo não quis ouvir. Deus está falando agora. E quantos querem ouvir? Quantos querem obedecer? As igrejas estão vazias. Os mensageiros, né, os propagadores da palavra de Deus estão anunciando aos quatro cantos da terra o evangelho. Mas quantos querem ouvir e aceitar a repreensão? Mas, entretanto, melhor é ouvir aquele que vai trazer a mensagem, que vai me confortar, dizendo, isso já vai passar, já, vamos ali, vamos acolá, e dentro de mais algum tempo, essa coisa vai cessar e vai parar, porque é assim. Enquanto alguns estavam anunciando o evangelho da facilidade, a palavra mansa, a palavra tranquila, Jeremias vinha dando chibatada. Não vai parar, a coisa vai piorar. Se assujeitem embaixo das potentes mãos poderosas do Senhor. Aceita o que verdadeiramente Nabucodonosor está anunciando. O rei da Babilônia, não vou aceitar, eu não vou. E se queriam o quê? Se rebelar. É isso mesmo. Quando a palavra não é branda, quando a palavra é pesada, como fazia João Batista, ninguém quer ouvir. Raça de víboras, não é o que a gente ouve? Raça de víboras, quem vos deste ordem, né, para que se apressassem, corressem, fugissem da ira vindoura? Tem que passar o processo. Mas muitas das vezes, quando vê que as coisas estão ficando, né, meio turva, as águas estão meio barrentas, alguns vão tentar encontrar alguma forma de maquiar, né, um falso arrependimento para poder se livrar da ira vindoura. Enquanto um tal de Anani estava anunciando que por 2 anos mais cessaria tudo isso, Jeremias deixava claro que era 70 anos. Era 70 anos de batalha, de luta, que haveria de processo o povo passar. É momento de ficar aí embaixo das potentes mãos, é momento de obedecer, é momento de se arrepender, é momento de se entregar de todo o seu coração para o Senhor, e dessa forma que Ele possa, mesmo que em terras longínquas, em terras áridas, secas, mas a sua palavra nos traz refrigério. Pode acreditar, alguém que entra pelas portas da casa do Senhor, alguém que se coloca para ouvir a mensagem, no momento em que a palavra de Deus vai sendo ministrada, e há arrependimento, e há coração que se inclina a fazer a vontade do Pai, ainda que esteja no inferno, mas esse fogo não vai te queimar, porque Deus é contigo. Ele vai dar refrigério.
porque você está, de certa forma, você está se assujeitando a se consertar. E é isso que ele quer. E a finalidade de Jeremias anunciar, pregar e dizer para que eles viessem a se colocar embaixo na obediência, na serviniência do rei da Babilônia, era porque havia a permissividade do Todo-Poderoso. Não vou não, é o rei da Babilônia, eu não quero saber disso não, a mão dele está muito pesada, ele está jogando pesado em cima da gente. Pois é, mas quando Deus anunciou, usando seus profetas, falando com mansidão e com muita clareza, querendo só que se houvesse o arrependimento, se voltasse para ele, as coisas não aconteceram. E agora está sendo entregue nas mãos dos seus detratores. E agora, como faz? Não adianta chorar, não adianta resmungar, não adianta correr, porque vai se cumprir o tempo de Deus nesse processo. Então, melhor é passar o processo. Melhor é aceitar. Isso mesmo, do que ficar chorando. Então, enquanto alguns trazia a palavra mansa, serena, que aquele evangelho que tapinha nas costas e assim, ó, mas fica tranquilo que já deu tudo certo. Você vai construir sua casa, você vai estar curado de todo esse mal, não vai ter mais essa perseguição, e é isso que você quer ouvir? Ou prefere a palavra dura, mas é uma palavra dura que está sendo ministrada por aquele que está sendo conduzido pelo próprio Deus e sabe do que está falando e sabe do que é necessário para que você cure o mal que hoje está na sua vida. E não vai ser curado com palavra mansa, doce, não. João Batista fez com que muitos viessem a se render, a mudar a sua trajetória, mas a palavra dele era amarga, era dura, difícil de se ouvir, ninguém queria ouvir, mas tem gente que só quer mamão com açúcar. Então, se é dessa forma, então fica tranquilo, irmão, porque não vai demorar muito, o sofrimento vai bater a sua porta. Mas se a palavra que vem, como vem de Jeremias para o povo, e que pedia só uma coisa, aceita ao que aquele que foi enviado por Deus, e o Senhor o chama agora de meu servo, não foi o que foi dito aqui? Então aceita, porque quando eu verdadeiramente demonstrar, trazer, deixar claro os meus frutos, apresentar os meus frutos de arrependimento, então Deus começará, mesmo no deserto, Ele começará a fazer algo novo na minha e na tua vida. Mas é necessário apresentar frutos de arrependimento. Isso mesmo. Meu coração se entristece, eu não quero mais já agir da forma infantil, irresponsável, como fazia no passado, mas agora eu olho com o olhar de quem entendia a mensagem. E mesmo que seja o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a quem não deveria eu estar embaixo da autoridade dele, mas se é pela parte do Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque sei que mesmo que passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estará e será comigo. Mas não adianta querer estar na beirinha, né, só na marola, quando Ele me chama para que eu vá a profundas águas, ao mar profundo, pois lá é que verdadeiramente nas profundidades, né, no mergulho, né, ao qual eu vou lá embaixo, buscar mesmo com risco de vida, buscar o que é verdadeiro, o que é eficaz, o que pode verdadeiramente produzir um fruto, e um fruto que tem uma boa aceitação, mas eu não me faço de arrogado. Não. Senhor, eis-me aqui, mesmo que custe a minha própria vida,
eu sei que haverá uma recompensa, eu sei que haverá mudança, eu sei que haverá transformação, e isso, o nome do meu Senhor será glorificado, porque o galardão será para aquele que obedece, para aquele que crê, para aquele que está verdadeiramente consciente de que errou e de que precisa passar o processo. Não vou fugir das minhas responsabilidades, mas mesmo sabendo que vai ser penoso, mas eu sei que também tenho promessa de que Ele não me abandonará. Ficarei até que do alto venha o socorro, e o socorro vai vir para aquele que nele confia. Fique na paz, que o Senhor possa te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que ainda não é o fim, amém? Muitos podem ter dito para você que é o fim, mas esse Senhor que preparou Jeremias, que fez com que Jeremias anunciasse, confrontasse os profetas da época que estavam vendendo o evangelho, a palavra, mamão com açúcar, docinho. As pessoas só querem, mamão com açúcar, mas ninguém quer a palavra dura. Ouvi dizer que o chá de boldo amarga, mas ele faz bem. Então, mais ou menos é a palavra de Deus. Ela pode ter te machucado, ela pode ter te deixado de repente de calça justa, mas saiba que já já ela vai curar desse mal, porque essa é a vontade do meu Deus. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu quero que se cumpra a tua palavra como nos tempos de Jeremias, que tendo recebido essa missão de anunciar, Pai, a tua palavra como anunciou, da forma como o Senhor mandou, sem maquiagem, sem filtro, Pai, porque hoje muitos querem a mensagem, a pregação com filtro. Pregadores que vão pregar a palavra, mas quando olha para a igreja e vê que aquele que ali está sentado é um bom dizimista, um bom ofertante, é aquele que até mesmo gosta e elogia a mensagem do pregador, mas que está todo desconcertado, para não perder a oferta, para não perder o dízimo, deixa de falar, deixa de pregar o que o Senhor ordena. Portanto, Pai, que não haja filtro, que aquele que tem que pregar, pregue a palavra, pois quem conserta o homem, pois quem muda o homem, pois quem transforma o homem é o Senhor através da sua palavra. Jeremias entendeu, mas havia aqueles que não entendiam, ou não queria entender porque não queria perder a lã e a gordura. Assim, Pai, levante homens de Deus e mulheres de Deus que agem desta maneira hoje, e que a tua igreja seja totalmente transformada, que ela cresça por causa da verdade, e o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado. É o que eu peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Te aguardo hoje, Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos situados aqui na Avenida Nova Aurora, número 100, bairro Nova Aurora, 100 metros, não mais do que isso, do terminal rodoviário de Nova Aurora. Que Deus te abençoe.